Jesus. Então vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre eles as mãos e os enviaram. Assim, esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Resistia-lhes, porém, Elimas, o encantador, assim se interpreta o seu nome. Procurando desviar da fé o procônsul, todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver a luz do sol, por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e tateando buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor Jesus, ó Deus, nesse instante, ó Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, pois nós sabemos que, embora a nossa presença aqui faz muito parte do que tudo está acontecendo aqui, mas nós sabemos que existe um que é o principal, que é o Senhor. Porque sem a tua presença aqui, Senhor, verdadeiramente nós iríamos desfalecer. E eu tenho certeza, ó Pai, que todos que estão aqui permanecerão até o final dessa vigília, Deus, com olhares atentos, com ouvidos atentos para receber da tua parte. Ó Deus, que o Senhor conduza todo esse tempo, ó Deus, que seja um tempo de renovação, que seja um tempo de restauração, um tempo de consagração verdadeiramente da nossa vida ao Senhor e também, Senhor, do nosso serviço a Ti, ó Pai. Deus, que não venhamos, ó Pai, por nenhum momento achar que é com a força do nosso braço, que achar que é com o nosso intelecto, achar que é com a nossa experiência, mas que a todo instante possamos ter em mente, ó Deus, que tudo provém do Senhor, que o serviço executado dentro do Teu reino é vindo do Senhor, não é através da nossa sapiência, mas é através do poder do Espírito Santo, é através da Tua direção, é através do Teu envio, e por isso todos os nossos dons e talentos, toda a nossa instrução, todo o nosso ministério deve ser sempre colocado diante do Senhor, e por isso nós te pedimos que nessa noite, no ano de 2024, começando, ó Deus, em nome de Jesus, todas as atividades, ó Pai, embora muitas já começaram, mas colocando diante do Senhor, pois é o Senhor que executará tudo para louvor e glória do Teu poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nessa igreja havia alguns homens. Esses homens, eles eram homens que eram mestres, sábios, e todos estavam ali nessa igreja, queridos. A igreja de Antioquia, uma igreja que foi a primeira igreja em que o povo de Deus foi chamado de cristão. Uma igreja que se destacou também por ser a primeira igreja gentílica. A primeira igreja que cumpre o propósito universal do Evangelho, o propósito da palavra de Deus alcançar muitas pessoas.
E aqui estavam esses homens agora. Mas a Bíblia não cita apenas que eram mestres, mas a Bíblia diz que eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam buscando, queridos, ofertar ao Senhor. E quando entendemos o que é servir, que é na verdade uma oferta, e que na verdade é aquilo que é mais importante que podemos fazer, que é servir, aí a gente entende pela dimensão e pela complexidade que Deus ele tem que estar nesse negócio. E que é necessário que seja consagrado a Ele sempre. Quem sabe você já tem exercido o seu ministério há anos, e você já sabe fazer isso com os olhos fechados. Você não precisa nem abrir os olhos, as próprias mãos já fazem, a sabedoria ali sua naquela situação já sabe, então você faz com os olhos vendados. Mas sabe, queridos, esse é um grande problema, pois é nessa visão e é nessa ideia que muitas pessoas têm desanimado, desfalecido, têm sofrido ataques do mal e têm parado no caminho. Ou muitas das vezes aquilo que é feito para o Senhor não tem atingido o seu alvo, justamente por pensar que parte da nossa força, que parte da nossa visão, que parte do nosso direcionamento, mas estamos, como diz os cariocas, redondamente enganados. Precisamos entender que tudo precisa ser na direção do Senhor. Precisa ser na direção do Senhor. Tudo precisa ser consagrado ao Senhor. Cada passo, cada ideia deve ser precedente de oração e direção do Senhor. E aqui como estavam esses homens agora? A Bíblia diz que eles estavam fazendo duas coisas, queridos. Depois de citar aqui que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Jejuando, queridos. Sabe, parece que as pessoas elas têm perdido ao longo dos anos, essa aqui faz parte de uma disciplina espiritual, tem deixado de lado essa prática que é tão importante. Podemos viver um retorno disso de uma forma intencional, agora no período das células durante esses 30 dias, e cada um fez da sua forma, mas fato é que a gente foi de uma forma intencional ou de uma forma induzida pela nossa liderança a fazermos o jejum. Mas nós precisamos manter isso na nossa vida, queridos. Porque esses homens aqui, eles puderam obter êxito nas suas funções, nas suas atividades, porque eles estavam direcionados pelo Espírito Santo. E por que conseguiram ser direcionados pelo Espírito Santo? Porque eles estavam vivendo ali disciplinas espirituais que são importantes, que são a consagração da nossa vida e do nosso ministério ao Senhor. Porque, queridos, nem tudo que fazemos para o Senhor vai obter êxito, porque nós não estamos nos relacionando com o próprio Deus. Quem sabe a sua intenção é boa, quem sabe você entende da forma técnica, mas quando se traz para a realidade espiritual, tudo muda, tudo há uma diferença. Você pode ser um ótimo expert na parte financeira, mas se você for trabalhar essa parte financeira da igreja, é necessário que primeiro você consagre ao Senhor. E em todas as áreas que você puder pensar. Então esses homens aqui, eles eram mestres, subentende-se que eram homens que já tinham um entendimento bíblico, profundo, teológico, mas eles aqui demonstram que estavam em algo que precisamos estar, e quando consagramos, demonstrando que estamos, que é na dependência do nosso Deus. Independente do grau de instrução, é necessário que permaneçamos na dependência do Senhor. Consagração nos diz sobre isso. E aqui estavam esses homens, agora separados. A Bíblia diz que servindo e jejuando e orando também. E aí, queridos, agora vem aquele que pode direcionar, vem aquele que pode guiar, vem aquele que quando você se consagra ao Senhor, que você se coloca, que você se separa, que você diz, eu estou fazendo para ti, Senhor. Você sabe o meu coração. E aí vem o Espírito Santo de Deus e lhe direciona. Vem o Espírito Santo de Deus e diz,
É preciso que você vá por aqui. É preciso que você busque essa direção. É preciso que você faça assim. É preciso que você tenha paz em seu coração. É preciso que você espere mais um pouco. É preciso você entender que esse não é o momento. E aqui, queridos, eles estavam orando, jejuando, servindo. E o Espírito Santo disse, e não disse de uma forma geral, mas disse de uma forma específica. E isso é muito interessante, que às vezes pensamos que Deus ele vai falar também de uma forma geral, mas ele foi bem claro e específico. Tem aí um grupo, mas eu só quero 2. Para esse momento, para essa missão, para esse tempo, eu quero 2. Sabe, isso nos dá a ideia não de que Deus ele vai escolher aqueles que estão ali, que têm uma capacidade, ou apenas alguns selecionados, mas nos faz entender, nos faz compreender que Deus ele tem uma missão para você, então ele vai te direcionar, ele vai te separar para aquela missão. E aqui foi separado esses 2 para esse momento. 2 homens que, embora já tivessem uma bagagem, aqui o próprio Saulo ele já tinha passado 3 anos na Arábia. O próprio Saulo ele era um testemunho vivo da grande obra de Deus. E aqui agora, e Barnabé também com pouco tempo, mas que com um coração muito quebrantado, a Bíblia diz que ele vendeu as suas posses para depositar aos pés dos discípulos, filho da consolação, Barnabé. Então, esses homens aqui eram homens simples, até então, uma bagagem experiencial, mas homens simples. E agora foram separados para essa grande missão que tem por nome esse empreendimento, a primeira viagem missionária de Paulo, queridos. Primeira viagem missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias, mais algumas outras viagens, inclusive para Roma. E aqui inicia esse empreendimento, algo que se for, só para a gente se situar na realidade do que foi essa viagem missionária. A região dessa viagem missionária dependeu de muitas viagens marítimas, por trechos perigosos, onde o próprio Paulo ele vai relatar em Gálatas e em outros textos, grandes perigos que ele enfrentou nessas viagens. E agora Paulo aqui separado com Barnabé para essa viagem, enviado pelo Espírito Santo. No versículo 3 diz assim: então depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre eles as mãos e oraram, e os enviaram, porque eles se consagraram ao Senhor, eles consagraram o seu ministério ao Senhor, e por isso agora a resposta de tudo isso é o envio. E aqui às vezes a gente pensa que só está relacionado a missões, aos missionários, mas aqui, querido, está relacionado a qualquer ministério da igreja, a qualquer liderança. É necessário que sejamos enviados. Não é simplesmente porque você tem um potencial, não é simplesmente porque você tem o desejo de servir, mas é necessário que você entenda aqui essa posição do enviado. E para isso é necessário que você seja consagrado, você consagre isso ao Senhor. E aqui não foi o homem que simplesmente delegou isso, mas primeiramente foi Deus através da pessoa do Espírito Santo. Foi Ele que direcionou. Mas seguindo o texto, queridos, a Bíblia diz aqui no 4, assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina, e pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também João Marcos como auxiliar. Outra coisa que entendemos nesse texto, quando é o Espírito Santo do Senhor, quando nós nos consagramos ao Senhor, quando consagramos o nosso ministério ao Senhor, entendemos que o Senhor nos dá intrepidez, que o Senhor nos dá ousadia, que o Senhor nos dá coragem, porque esse homem aqui estava apresentando o cristianismo, até então uma seita chamada Caminho, justamente dentro do ambiente mais hostil que poderia se pensar, que era uma sinagoga judaica. Aqueles que foram responsáveis por acusações a Jesus e também a sua crucificação. Então deu uma intrepidez àqueles homens que eles desceram primeiramente às sinagogas.
e começaram a pregar, e começaram a falar do Senhor naquelas sinagogas. E a Bíblia diz que em muitas sinagogas, muitos estavam ali, se levantavam contra ele, mas sempre alguns acabavam crendo na palavra do Senhor. Mas uma última coisa que eu quero destacar nesse texto e dentro desse contexto de consagração do nosso ministério ao Senhor, é que o segundo evento, a Bíblia diz que havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando Barnabé e Saulo, queriam muito ouvir a palavra de Deus. Queria muito ouvir a palavra de Deus. Aqui a Bíblia narra, nos parece que esse homem aqui estava, eu quero ouvir a palavra de Deus. Possivelmente não, queridos. Possivelmente, simplesmente, ele estava ali ouvindo e queria conhecer mais. Mas ali, pela direção do Espírito Santo, Paulo e Barnabé entenderam que eles queriam ouvir mais sobre a palavra de Deus. Mas sabe o que nos chama a atenção nesse texto? É que a importância do que aconteceu lá atrás, da oração, do serviço, do jejum, de ser enviado, porque aqui ele se depararia justamente com quem? Com aquele que o próprio Paulo, na sua exclamação diante dele, chamou do filho do diabo. E aqui, queridos, por que é importante consagrarmos os nossos ministérios ao Senhor? Porque nós temos um adversário. O adversário não é o irmão que está do teu lado. O adversário não é o irmão que está lá fazendo parte do seu ministério, que está junto do ministério, que é aquele que às vezes causa alguma situação, aquele que talvez por uma palavra ofendeu. Não é esse. Não é esse. Desculpe, queridos, não é esse. Se você interpreta assim, eu quero dizer com fundamento bíblico, não é ele. Por mais que seja aquele que se levante e faça aquela situação toda, não é ele, queridos. O nosso adversário é o inimigo de nossas almas. Efésios capítulo 6, no verso 10, vai nos dizer isso aí. Que no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos estar firmes às astutas ciladas do diabo. Porque o dia mau chega, e chega no nosso ministério, chega no nosso servir a Jesus. Poderia não ser, né? Eu estou aqui disponível a servir a Deus com todo o meu zelo, e aí encontro esses problemas. Deus, por que o Senhor não faz algo aí, vendo que eu estou aqui disponível? Não, meus queridos, é aí que Deus vai trabalhando no seu caráter, vai moldando e vai fazendo com que você cresça na graça e no conhecimento. E por isso foi importante todo esse preparo, porque se eles viessem despreparados, acontecia o que aconteceu lá com aqueles jovens que se impressionaram por Paulo expulsar demônios, e foi lá, os dois chegou lá e vamos lá expulsar os demônios. Quando saíram de lá, saíram apenas nus e todos espancados, porque o próprio diabo ali falou: olha, Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Precisa ter uma vida com Deus, uma vida consagrada, um ministério consagrado ao Senhor. Então, queridos, aqui nesse momento, esse homem se levantou com o seu ardil, e foi sutil, porque o que ele tentou ali foi resistir ao procônsul Sérgio Paulo, para que ele não ouvisse o quê? A palavra de Deus que viesse transformá-lo. Estava tentando criar alguma situação, e aí Paulo foi enérgico, direcionado por Deus e pelo Espírito Santo, e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego sem ver a luz do sol por algum tempo. Talvez Paulo até pensou antes de falar isso: eu fiquei. Quando eu me converti, eu tive que ficar 3 dias sem ver. Agora que isso recaia sobre você, para você entender que devemos estar na dependência do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem ficou cego naquele momento, começando a tatear e buscando alguém que pudesse o guiar. E o resultado disso, queridos, porque assim, uma coisa que devemos entender para finalizar: Deus, ele pega tudo que o diabo planeja, porque assim, Jó disse que bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido.
Por mais que o diabo venha entrar aí na linha, nesse tempo aí de partida, pode ter certeza que o Senhor vai reverter aquilo para o propósito dele. Então aquela situação culminou na conversão do procônsul Sérgio Paulo. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então ele observou tudo aquilo e o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, as palavras do evangelho pregado, naquele momento ali, não teve como ele resistir. Então tudo isso por quê, queridos? Porque iniciou com a consagração. Palavra ministrada pelo pastor Jean, consagrar a nossa vida a Deus. Consagramos a nossa vida a Deus, agora consagramos o nosso ministério, consagramos o nosso serviço ao Senhor. Estamos servindo, já estamos servindo, glória a Deus, mas precisamos fazer como esses homens estavam servindo, mas estavam orando e jejuando e colocando diante de Deus, porque é Ele que faz com que o fruto floresça, que o fruto fique maduro, pronto para a ceifa. Estamos aí em um grande empreendimento de ganhar almas. Ontem tivemos aí uma formatura muito linda e agora nós temos essa incumbência de tornar isso efetivo através do que nós já fazemos, que é consagrar ao Senhor as nossas vidas, que possamos crer que é Ele que faz e se consagramos, Ele vai fazer, porque é para louvor e glória dEle, não é para o nosso. E quando consagramos, estamos dizendo isso mesmo: Senhor, se é para Ti, precisa ser iniciar e terminar com o Senhor, porque o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Vamos orar nesse momento, direcionados por esse propósito de consagração do serviço ao nosso Senhor dentro do seu reino. Vamos colocar de pé, queridos, para a gente não dar aquele sono aí, vamos fazer exercício, vamos orar ao nosso Deus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus, louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença nessa noite. Senhor, nós Te exaltamos porque nós sabemos, ó Pai, que a Tua presença ela é real, que o Senhor, Pai, não nos deixa só. Ó Deus, e nesse momento eu sei que o Senhor tem o prazer de nos abençoar. Ó Deus, de fazer com que as Tuas bênçãos espirituais, elas sejam manifestas nesse tempo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nesse tempo, ó Pai, possamos ser impactados, Senhor, pela Tua presença em nome de Jesus. Ó Deus, mas essa noite também, ainda queremos continuar consagrando ao Senhor. E nessa noite, agora especificamente, queremos consagrar, Pai, o nosso serviço ao Senhor. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor aquilo que fomos capacitados, Senhor. Quem sabe através de dons espirituais, através de talentos, Senhor. Deus, através de capacitações em faculdades, capacitações técnicas, Senhor. Mas tudo isso é para o louvor e glória do Senhor. Pai, por isso colocamos diante de Ti, Espírito Santo. Ó Deus, e assim como aconteceu na igreja de Antioquia, que aconteça na nossa vida sempre também, ó Pai. Que aconteça dessa forma, mostrando total, exclusiva dependência do Senhor. Ó Deus, pois nós não somos nada, Pai. Ó Deus, não merecemos nada. Sempre é sobre o Senhor. E por isso colocamos diante de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu Te peço por aqueles que se encontram, quem sabe, nessa noite, desanimados em seus ministérios, não acreditando mais, Senhor, Deus, na Tua providência, dos frutos, ó Deus, na efetivação, na eficácia, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, que seja noite de restauração, que seja noite de renovação, que sejamos renovados pelo poder do Teu Espírito Santo nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, e que a Tua igreja permaneça como permaneceram aqueles homens, jejuando e orando, e buscando sempre a direção do Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor, seja aqueles que estão inseridos no ministério de música, que o Senhor possa estar dando capacidade cada dia mais, para Te servir, ó Deus, de forma
cada dia mais progressiva, em nome de Jesus, pois nós sabemos que o Senhor habita em meio aos louvores, que o Senhor também, ó Pai, em meio aos louvores, quebranta corações, e corações se achegam ao Teu reino através de louvores, que da mesma forma também, Senhor, aqueles que estão, ó Pai, envolvidos com o ensino, envolvidos, ó Deus, com os ministérios, Senhor, em nome de Jesus, de masculino, feminino, adolescentes, agora, Senhor, em nome de Jesus, esse novo projeto de células, também consagramos ao Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor, o ministério pastoral, esteja cuidando, Senhor, também consagrando todo o serviço, ó Pai, é consagrado ao Senhor, em nome de Jesus. Toma em Tuas mãos, Espírito Santo, a ação social, também consagramos ao Senhor também um ministério, ó Deus, que de uma certa forma sustenta, é uma coluna da igreja, o ministério de intercessão. Continue também, Senhor, em nome de Jesus, sustentado pelas Tuas mãos poderosas, fazendo com que, ó Pai, o Teu povo continue sendo esse instrumento de intercessão. Em nome de Jesus, consagramos a nossa igreja ao Senhor, para louvor e glória de Ti, Senhor, e todo o serviço, ó Pai, que é executado pela Tua igreja, que ela seja sempre, Senhor, um referencial da Tua glória na terra, e que venha impactar para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.